Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Manos da Bola, episódio 023. Estamos tendo a honra de receber hoje Hélio Fleischauer, diretor de futebol do Serrano, trabalhou muitos anos também como coordenador da base do Flamengo, no futsal da ABB. Seja muito bem-vindo, Hélio, ao Manos da Bola. Ô Felipe, muito obrigado pelo convite. Simone, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo, falando um pouquinho da minha história, lá desde o início até ao momento atual. Tá certo. Seja bem-vindo, Hélio, compartilhar aí com a gente a sua trajetória, experiências. Com certeza vai estar agregando não só para o pessoal que vive o mundo do futebol, mas também para o nosso público, né, que curte futebol. Então, galera, já dá o like, já curte aí, já fica ligado, porque vai ter muita coisa boa. Então, vamos começar já para esse grande episódio. Vamos que vamos. E já para iniciar, conta pra gente, pra galera, Hélio, como é que começou o teu interesse pelo futebol, desde lá da juventude, até depois a vontade de querer trabalhar com o futebol, como é que o futebol te encantou e surgiu na tua vida aí? Legal, Felipe. Então, na verdade, eu sempre gostei de futebol, né? Na época de colégio, jogando futsal, desde 5 anos de idade, 6 anos de idade. E aí, fui ao Maracanã a primeira vez com 12. Um amigo me levou, né? Amigo da família me levou ao Maracanã e aí foi encanto total. Já dizia na época lá atrás, meu falecido avô dizia: cara, você tá passando o jogo do Itaperuna para os mais velhos, a gente sabe qual é o time. Itaperuna e Barreira. E Olaria e América. Eu já via lá atrás e sempre fui um apaixonado pelo futebol. Como quem trabalha com futebol, a grande maioria das pessoas, tentei ser jogador de futebol, mas na verdade não fui muito focado naquilo. E aí logo depois eu entendi, falei, cara, vou entrar pro ramo, fazer educação física, aí cursei a faculdade e aí as coisas foram acontecendo com o tempo. Naturalmente, né? Naturalmente. E é mais um brasileiro, né, Simone, que se encantou pelo futebol, se apaixonou desde criança, assim como eu, né, como a Simone. Com certeza. Eu também sou dessa turma que assisto ainda, mas agora com o tempo corrido um pouco menos, né? Mas desde moleque eu assistia qualquer jogo, né? Estivesse passando aí Série B, Série C, Campeonato Paulista, Cearense, a gente tá sempre assistindo. Com certeza. Aí já tem um pouquinho da sua trajetória aí no Flamengo, legal, né? Legal, é. Isso aí foi campeão brasileiro, né? Sub-20, 23. Aí no Serrano, isso é algum dos muitos, diga-se de passagem, uma das títulos que nós tivemos em 3 anos lá, na época como coordenador. Aí foi a primeira passagem. Primeira passagem. Isso aí. Aí, ó, campeão, né? Estadual da A2 Sub-15. Isso. Maravilha. Lá no Tigres, né? Lá no Tigres, Luiz isso. Aí foi uma viagem que nós fizemos para uma competição brasileirinha lá em Minas Gerais. Nós saímos nas quartas de final, a gente jogando, muito melhor do que o adversário, mas futebol a gente sabe como é que é, né? É do momento, de uma bola. Aí nesse já meu retorno, já no Serrano, com o coordenador da parte técnica, o coordenador da área de saúde e o analista de desempenho ali no campo. Aí já exercendo o cargo de diretor de futebol, já né? exercendo direção, já. Aí um bate-papo da Flá TV, o garoto Juninho, falando um pouquinho do PDI, que a gente vai até falar na minha passagem lá. Isso aí, cara. Caneco bonito esse Caneco bonito, cara. Campeão da Libertadores com Sub-20 lá no Uruguai, né? Eu não estava presente fisicamente, mas a gente fez um trabalho anterior, antes da viagem aqui, com o próprio PDI, com alguns atletas. Esse aí foi o primeiro título no Brasil, né? De campeão da Libertadores, que foi na época pelo Flamengo. Esse aí, cara, tem bastante, pesado, também né? tem bastante história, cara. Esse aí no Maracanã, Mundial de Clubes, contra o Olympiacos da Grécia. A gente ganhou de 2-1. Felipe Luiz já como treinador, né? Felipe Luiz já como treinador. Eu tive a honra de dividir aí o dia a dia com ele. Aí a Libertadores, isso aí foi a comemoração do título. A festa, né? A festa do título, Bonita foto. Essa aí foi a foto posada, né, com o presidente, na época o atual Landim, com os demais membros da comissão técnica e diretoria. Agora eu não sei te falar qual dos títulos foram, mas ou foi Libertadores ou foi Mundial, essa foto aí. Tá com as duas taças. Não, Libertadores não foi. Com certeza foi Mundial, porque Libertadores era o Mário Jorge ainda, que tá lá no Emirados Árabes, e o Felipe Luiz está ali, e com certeza foi do Mundial. Aí, com as duas, né? Libertadores e Mundial, bem acompanhado, né? Muito bem acompanhado, diga-se de passagem. Muito bacana. E aí? Essa aí vale um dinheiro nos dias de hoje, né? Esse aí é bravo também, é diferente. Felipe Luiz, assim, é um cara sensacional. Além de um excelente treinador, e se cercou de pessoas positivas e boas ao lado dele, que fizeram com que ele tivesse uma mudança de atleta de futebol para treinador
e hoje aí está colhendo os frutos e com certeza vai crescer ainda mais. Você é um cara que dispensa comentários, cara. E assim, essa vivência no dia a dia com ele ali, só pegando esse gancho, como é que foi, assim, como é que era essa proximidade ali com o Felipe? Vamos chegar no PDI, mas só um bastidorzinho rapidinho. Cara, o Felipe, ele chegou um pouco meio normal, né? Meio ressabiado, porque tá saindo onde ele sempre pautou quase 20 anos da vida dele como profissional e tramitando por uma função nova, né? Ele era atleta para virar treinador de futebol e já entrou no olho do furacão, que, diga-se de passagem, o Flamengo é o olho do furacão, né? Sim. Onde já dizia Washington Rodrigues, falecido, né? Radialista, vai do céu ao inferno em fração de segundos. E assim, assumiu uma equipe com sub-17, chegou com tranquilidade, ouvindo as pessoas, como disse, cercou de pessoas, trouxe com ele o Ivan, que é o auxiliar, o espanhol, e acabou absorvendo algumas pessoas da comissão técnica do 17 que já estavam no clube. E o dia a dia, cara, foi só melhorando, as trocas foram acontecendo, ele foi se abrindo um pouco mais, acho que super natural, tá? E foi se mostrando a pessoa que a gente imaginava que era. Um ser humano ímpar, que quis entender como era, ouviu muitas pessoas, claro, com a sua metodologia que ele já praticava, diga-se de passagem, já estudava enquanto atleta. E, cara, só foi as coisas acontecendo. Ele foi campeão, ele foi o único treinador que foi campeão nas 3 categorias, né? Assim, sucessivamente, em menos de um ano. Ele foi campeão no Sub-17, que a gente foi campeão da Copa Rio. Foi campeão no Sub-20. E foi campeão no profissional. Então, assim, foi uma coisa avassaladora. E ele merece, assim. Ele merece por toda a trajetória que ele teve e pela pessoa que ele é. Maravilha. Com certeza, muito inteligente, desde atleta, a visão, o campo de visão que ele tem, a questão de cognitivo e a inteligência que ele tem, né, em achar a bola. Parte então, de gestão de pessoas. Parte de gestão de pessoas. Ele sempre teve espírito de liderança, né? Perfeito. Sempre trazendo passividade, ali, tranquilidade. Ele nunca foi aquele cara assim, que tinha às vezes alguma confusão dentro de campo, ele sempre estava ali para apaziguar, sempre ali para gerir. Ele sempre geriu, mesmo quando atleta, né? Solucionador, né? Exatamente, sempre foi solucionador. Então, isso daí ele já tinha no DNA dele, então não foi algo tão difícil, eu acho que nessa transição. Pode ter sido mais difícil porque realmente são funções totalmente diferentes, ao outro lado da moeda, vamos dizer assim, mas eu digo que ele já tinha esse talento com ele guardado, então facilitou, né, para que hoje ele tivesse aí como desfrutar de todos esses benefícios, todas essas conquistas que ele almejou em um ano, né, sem que dúvida. É de grande valia. Ainda tem muita carreira, com tá certeza. só começando. Tá só começando, né? sem dúvida. A gente já ouve falar em Atlético de Madrid, Seleção Brasileira, já é vinculado em vários locais, né? Exatamente, fora que é muito jovem, ainda estuda bastante, traz metodologias sempre novas, isso daí também facilita, ele não fica parado no tempo. Então você vê que é um cara que está sempre se atualizando. Isso daí é constante, né? O futebol hoje em dia é isso. Né? Uma história legal assim, rapidamente, ele tão logo iniciou, ele pegou um quarto da casa dele, né? Para colocar várias televisões, onde ele vivia 3 jogos em sequência, escrevia, fazia, botando um pouquinho do Felipe aí, né? Mas coisa boa, né? Coisa positiva. Vai assim, você vê que o cara é obcecado pelo resultado, pelo crescimento, e isso é gratificante. E outra coisa, quando você sai do profissional, porque foi logo, acho que foram 3 meses ou 5 meses, não durou isso, a transição dele de onde ele se aposentou do futebol como jogador e foi para o campo. Quando desce o Felipe Luiz para comandar, o atleta respeita, não tem jeito. Olha a história dele. Então, assim, o que ele falasse, por mais que estivesse errado, e que diga-se de passagem não estava, pelo contrário, como eu falei para você, ele estudou, a pessoa respeita, o atleta respeita. E aí, deu no que deu, ou melhor, tá dando no que está dando aí, né? O resultado tá aí. Verdade. E é sempre bom se cercar, né, Hélio, de pessoas que querem crescer, querem aprender, mesmo ele com tanta experiência como atleta, tanta vivência, tantas conquistas, disputou a Copa do Mundo, Champions League, tantos títulos como jogador, mas ele entendeu que era uma outra função, que ele teria que começar do degrau, digamos assim, inicial, para se cercar de pessoas que pudessem colaborar, contribuir com o aprendizado dele. Fez questão de não querer começar já como um treinador profissional, e sim nas divisões de base, né? Ele fez essa escolha também, foram palavras que ele colocou já em alguns veículos aí da mídia. Ele teve convites para começar como treinador em clubes profissionais, não diretamente no Flamengo, foi depois, mas ele teve essa, quero aprender, quero entender como é que é o processo, a transição,
e tá no caminho. É isso. É verdade. É Tem isso. muita coisa boa ainda para almejar. Só seguir daí para frente. Sem né? dúvida. E aqui continuando, né? Você como oriundo do futsal. Então, assim, qual seria a sua visão na modalidade de hoje no Rio de Janeiro, falando do Rio de Janeiro, desde o processo de formação, né, até o adulto? E como que você vê o benefício, né? Não digo só o benefício, mas como que o futsal ele pode contribuir para a carreira de um atleta na transição para o futebol de campo? Legal a pergunta, Simone, porque assim, o futsal, ele é, para mim, eu sou apaixonado pelo futebol, mas como você me mencionou, eu sou oriundo do futsal. Então, eu vejo como o trampolim para o campo. São dimensões menores, é um piso totalmente diferente. São jogadas em ginásios que são fechados, que a torcida fica em cima, fica inflamada ali a todo momento. E o atleta, por ser uma dimensão menor e jogado 5 contra 5, 1 no gol e 4 na linha, o atleta pega na bola muito, muito mais vezes. Mudança de direções contínuas ao longo do jogo. Então, assim, eu acho que isso tudo faz uma diferença para quando o atleta migra pro campo, tá? E, em paralelo a isso, assim, vendo um pouquinho do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ele já foi muito, mas muito, muito melhor do que hoje está. E eu acredito muito que a gente possa ainda mudar esse cenário, tá? Eu digo a gente porque a gente que faz parte desse dia a dia de futebol. Hoje a gente, salvo engano, não tem mais o futebol adulto no Rio de Janeiro. Em outros centros a gente tem. O futsal na sua raiz, ele oriundo lá no início, ele tem desde o sub-7, hoje já inicia no sub-6, né, na verdade, até o adulto. Hoje no Rio a gente não tem isso. E eu acho que a gente precisa sentar, entender o que a gente está passando, qual o cenário que a gente está passando, e todos que fazem parte do dia a dia, modificar e trazer de novo o que foi um dia o Rio de Janeiro. Porque os melhores jogadores, se a gente for pontuar que hoje performam no futebol, já performaram, são oriundos do futsal. Então, acho que a gente precisa hoje fazer um trabalho de retroalimentação, né, se a gente pode dizer assim, para que a gente possa melhorar a nossa qualidade aqui no futsal no Rio de Janeiro. Eu vejo quadras assim, que hoje realmente estão impraticáveis. Sim. Acho que a própria Federação do Rio deveria... Isso eu já falei enquanto estava lá na época da BB, por onde eu passei no futsal. Acho que deveriam ter 5, 6 quadras que poderiam direcionar. Só que tudo também tem que ter patrocínio. Eu sei que o custo é muito alto. Acho que a gente deveria todos sentarem, os clubes de maior expressão, os menores. E diga-se de passagem, o clube grande não existe, são os pequenos. Então acho que tem que todo mundo sentar, equalizar a situação e melhorar. Mas assim, diga-se de passagem que eu acho que o futsal é primordial nesse elo da mudança para o campo, onde o atleta toca na bola mais vezes. No futebol de campo, se o atleta tocar 1 minuto, 1 minuto e meio na bola, é muita coisa, a gente diga-se de passagem. A dimensão é gigantesca. E ter uma briga aqui no Rio também, já aproveitando o gancho, para que a gente possa diminuir as dimensões do campo no sub-10, sub-11, sub-12, para que o menino possa tocar mais na bola, o atleta possa tocar mais na bola, a dimensão do gol um pouco menor. Acabei de vir de um jogo, agora a gente fez o Serrano sub-11, onde a dimensão do campo era oficial. Cara, os meninos pouco tocaram na bola, teve pouca finalização ao gol. Então, acho que a gente rever algumas coisas que a gente está precisando, porque tudo muda, né? A gente muda de minuto a minuto. É rever algumas coisas e tão logo a gente possa estar adequado na melhor maneira possível. E seguindo ainda com esse gancho do futsal, Hélio, como você bem colocou, o futsal no Rio, algumas décadas atrás, ele já teve uma estrutura muito forte, né? Com competições aí de alto nível, não que não seja hoje em dia, mas se você for visualizar, os ginásios caíram um pouco mais a qualidade, se jogam em alguns ginásios que não são nem ginásios propriamente ditos, são quadras, às vezes, que não tem a estrutura, a condição de receber um jogo, torcedores, enfim. Mas a gente precisa rever o futsal como uma modalidade também, na minha opinião. Beleza, ele forma para o campo, é uma modalidade que, os grandes talentos do futebol, principalmente brasileiro, passam pelo futsal, desde sempre. Mas também o que a gente pode fazer para desenvolver a modalidade futsal, né, no Rio de Janeiro, para que volte a ter o adulto, que os clubes de expressão, de camisa aqui do Rio, possam também buscar ter a categoria de adulto, para buscar jogar uma liga nacional, para buscar jogar as grandes competições, né, buscar algumas parcerias. Porque, assim, o futsal, que o Brasil até é atual campeão mundial, novamente. Perfeito. Que bom, né? Que já deveria ser esporte olímpico. Muito tempo, né? Isso. E aí, essa questão da Olimpíada que você ainda chegou? Tem isso, O que você acha que até hoje não é olímpico? Qual é a tua opinião sobre... Eu sei que tem muita questão política aí, né? Mas da tua visão sobre essa questão de se tornar uma modalidade mais forte ainda no Rio,
né, voltar aos tempos áureos e essa questão da Olimpíada também? Então, acho que você tocou num ponto aí que é complexo, né? Quando a gente fala na política, em todas as esferas, a gente tem muita coisa que envolve aí a não participação nas Olimpíadas. Toda hora volta a se falar nesse assunto da gente participar, de talvez a gente conseguir. Tem modalidades aí olímpicas, com todo respeito às modalidades que elas estão, que o futsal não pode ficar de fora, com todo respeito às que lá estão hoje. Mas passa por esse processo de requalificação, de mudança de pensamento, eu acredito muito, ainda mais no Rio de Janeiro. Como você falou lá atrás, nós tínhamos o Tio Sam, vários outros clubes que eram patrocinados, que davam dinheiro financeiro, que tinham retorno. Eu acho que é ter proximidade um pouco da televisão, porque hoje é o carro-chefe do esporte no Brasil e no mundo, né, na realidade. Então a gente ter proximidade, trocar e ter pessoas, é aquela coisa que eu falei do Felipe lá atrás, que eu acho que a gente leva para a vida, se cercar de pessoas positivas e boas que possam realmente dar um novo rumo pro futsal. E que façam que ele realmente vá virar olímpico, que já passou do momento de ser, né? Era um esporte olímpico. Temos esse sonho, né? Com certeza. É isso. Estamos perseguindo e pode conseguir. Vai chegar esse dia. Estamos na torcida aí, o que a gente puder fazer para contribuir, a gente vai estar aí batalhando. E aí, Hélio, conta um pouquinho, já nessa parte de gestão, até como treinador, que você também passou muito, o que um atleta nas divisões de base, chegando ali no clube, ele precisa, na tua visão, ter de valência, de características positivas, para que ele possa ali se destacar, se firmar no clube, buscar uma evolução, um desenvolvimento, o menino chegou, como é que você avalia esse atleta, principalmente ali, do um pouquinho mais para cima, do sub-10 ao sub-15 ali, 17, como é que seria? Então, Felipe, eu sou muito ainda refém de querer que esses atletas do 11, do 10, do 11, até o 12, eles fiquem mais soltos, que eles joguem, eles pratiquem. Óbvio que cada vez a coisa está sendo mais precoce. Mas eu acredito muito ainda, deixa os meninos jogarem, deixa os meninos um pouco mais soltos do que a gente já pede hoje. Porque cada vez mais, e aí eu vou, se vocês me derem liberdade, até ultrapassar um pouquinho a pergunta, mas eu vou voltar nela. A gente tem meninos aí com 15, 16 anos que querem parar de jogar futebol, porque é tão imposto uma situação neles que com 11 eles têm que ter performance, com 12 eles têm que ter performance, com 13... Calma, pessoal, vamos devagar, porque as coisas vão acontecer naturalmente. Se realmente o menino quiser aquilo, e diga-se de passagem, o sonho tem que ser do menino. O sonho não pode ser do pai, porque a gente ainda tem muito menino que sonha o sonho do responsável e não do próprio atleta. E isso aí acaba tendo uma quebra no meio do caminho. Mas trazendo um pouquinho para a sua pergunta, eu vejo a questão do foco. O atleta que tem foco, dependendo do clube, e hoje cada vez os clubes estão mais preparados para receber o atleta, e eu estou dizendo não só os grandes, mas também os menores, eles estão se qualificando, estão tendo pessoas mais qualificadas. Vários cursos que a gente vem fazendo aí, em vários, como é que eu vou dizer, CBF, entre outros. A gente está se preparando para receber o atleta. O atleta focado, acho que valência, características, seja o que for, eu acho que eu vou colocar numa palavra só, foco. Foco no que você quer. Se realmente você quer aquilo, se o sonho for seu, se dedique diariamente. Seja exemplo, seja o primeiro a chegar, seja o último a sair. Procure, junto aos seus treinadores, sejam parte técnica, parte física, parte tática, parte mental, buscar orientações. Hélio, eu na parte de direção, o que você me orienta a fazer no dia a dia que eu possa melhorar minha performance? Ou eu vou falar, ou vou direcionar a algum profissional. E assim sucessivamente. Então, o atleta focado faz total diferença. E eu acho que é isso. Em vez de a gente pegar várias palavras soltas, para mim é o foco que é o principal do todo. E essa questão do foco e do diálogo, né? É claro que o atleta, eu passei por isso também, fui atleta, joguei futebol. Na minha época não tinha a proximidade, essa questão de você poder, não é que não pudesse, mas ter tanta liberdade, assim, agora a rede social, aí tem os cursos, as informações chegam mais, desenvolve mais, mas o atleta ele precisa se sentir acolhido, se sentir bem naquele ambiente para que ele fale, eu posso ter a liberdade de chegar no Hélio, que é um diretor, perguntar, poxa, o que eu posso melhorar? O meu treinador, o meu profissional que está ali diretamente comigo no dia a dia, eu também sou aberto a ter um diálogo com ele, também parte dos profissionais, né?
permitirem o atleta ter essa liberdade. Opa, o atleta pode conversar comigo, não é porque você fez um jogo abaixo, que você está numa má fase, enfim, teve algum tipo de problema que, caraca, agora tá tudo errado, o cara vai se sentir mal, vai desencadear ali uma performance abaixo do rendimento. Acho que passa muito o diálogo pelo atleta se sentir à vontade, né, com os profissionais que ele tá ali no dia a dia também. Sem dúvida. Assim, uma coisa que eu prezo muito no meu dia a dia lá com os nossos profissionais, desde o sub-11 ao sub-20, é o feedback. Eu acho que eles precisam ter constantemente dar o feedback para o atleta. Seja aquele atleta que está jogando, ou seja aquele atleta que não está jogando. Ou até aquele atleta que está jogando e que por algum momento ele passou por alguma situação que a gente nem dentro do clube, extra-campo. Eu costumo dizer, Felipe Simone, que se fosse só o campo, estaria tudo resolvido, porque Papai do Céu deu o dom para eles. Eles resolveriam dentro de campo. Só que tem muita coisa a rebor que eles trazem de fora. Então, assim, a família, colégio, a namorada, etc. São várias coisas. A gente ficar falando aqui, a gente vai ficar o programa todo falando das situações. Então, eu prezo muito por isso. Cara, dá o feedback para o atleta, pontua para ele o que você precisa, dá liberdade, como você falou, para que eles possam chegar até você, que não tem aquela barreira, né? Ah, cara, o cara é meu treinador, ele é o comandante do negócio. Não, ele continua sendo comandante, mas com total liberdade para que a gente possa trocar e extrair o melhor do atleta, que esse é o nosso objetivo. Eu extraindo o melhor dele, deixando ele livre, para ele fazer livre dentro das nossas regras. Sim. Mas para ele fazer o que ele sabe de melhor que dentro de campo, com certeza a performance dele vai ser a melhor possível. Maravilha. Muito bacana. E assim, hoje, atualmente, né, como diretor de futebol do Serrano, como que funciona a rotina, as atribuições para poder estar exercendo essa função, né, de tanta responsabilidade? A rotina... Não é simples não, né? A rotina é bem louca, assim. Eu saí de uma função de coordenação, na qual eu ficava ali quietinho, precisava só prestar... dar os meus formulários e os meus relatórios mensais no final do mês para quem de direito, que era o gerente de futebol da base, e hoje venho para tocar o clube na sua totalidade. Então, assim, eu costumo dizer que eu fechei lá com o Serrano agora dia 22 de dezembro, dia 23 a gente já estava na sala de reunião, uma reunião que durou 7, 8 horas. A gente parou rapidinho para almoçar, meia hora voltou, retornou e começamos a falar. Porque eu acho que não é só a parte de futebol dentro de campo. Eu tive que ver infraestrutura, eu tive que ver contratação de pessoas, então eu tenho que lidar com o RH direto, com a parte jurídica do negócio, ou negociando um atleta, ou na contratação de pessoas, ver se o campo está em boas condições, se o container está em boas condições, se o vestiário está em boas condições. E aí, como a gente é um clube pequeno, a gente não é um clube grande que a gente espera chegar... bem próximo ao clube grande ou se tornar até um deles, que a gente vai falar ao longo, eu preciso estar full time lá. Então eu chego 7h30 da noite, saio 9h30 da noite. É direto, é ligação e toca telefone e vê gente chegando. Como eu estou chegando tem pouco tempo, tem 3, 4 meses, a demanda está muito grande. Então, é contratação de pessoal, é saída de pessoal. A gente acabou de ter uma saída do nosso coordenador técnico aqui, que informou ontem, recebeu um convite e foi para um clube maior. Então você já tem que botar uma ou outra na função, só que você tem que falar de valor, tem que ver se tem gente no mercado sem clube, ou se você pode fazer um convite para alguém de um clube. Então negociar jogador, ver infraestrutura, estar falando com o RH, falando com o jurídico, falando com toda a parte do clube. Então o dia a dia assim, é muito, muito louco. Cansativo mas foi uma coisa que eu escolhi. Sim. Eu escolhi estar, e eu brincava muito com o gerente de futebol da base do Flamengo ano passado, que às vezes eu via, às vezes naquela correria angustiado, e eu falava, pô Luiz, você optou por estar nessa cadeira, a tomada de decisão final é sua, você ouve os seus pares, mas quem toma a decisão final é você. E hoje eu me vejo nessa função. E algumas decisões que a gente precisa tomar são difíceis, porque envolve várias outras coisas, entendeu? Mas eu escolhi estar aqui. Então é isso, vamos tocar e da melhor maneira possível. De fato, é bastante coisa, né? Só de ouvir já vai. É porque você tem todo um organograma, né, Hélio? De você tá reestruturando, porque sempre que passa por mudança, passa por reformulação, é natural. Saiu gente, chegou gente, você está assumindo, você quer entender como está o patamar atual do clube, quais são os objetivos dele, quem faz parte desse corpo, seja comissão, desde o sub-11 até o profissional, né? Quantas categorias, quantos profissionais nesse meio tempo que trabalham diretamente no campo ou extra-campo. A questão de
infraestrutura do clube tá legal, não tá? O que precisa melhorar? Eu tenho capital para isso? Não tenho? Como gerir toda essa questão? Buscar patrocínio, visibilidade. Não só futebol, tem outras modalidades lá também competitivas. Não, só futebol no lá? Serrano só futebol. A gente tem até o... Desculpa, Felipe. A gente tem até o futsal. Isso, que eu ia falar. Que roda lá em Petrópolis, mas não é gerido pela gestão que toca o Serrano hoje. E também tem um time feminino, que eu também dei uma olhada lá isso aí, tal. Isso aí. Bacana, que também foi campeão carioca. Foi, ano passado. Isso, bacana, que bom, né? Futebol feminino. Tá sabendo bem. Bacana, porque eu fiquei pensando, mas o profissional ainda não tem, né? Na verdade, então, a gente hoje joga B1 do Carioca, que é a terceira divisão do Carioca. Então, a gente só tem calendário no segundo semestre. Sim. Possivelmente, a gente está iniciando as contratações no final de julho, ali, agosto, início de agosto, para começar os treinos até a primeira semana de agosto e inicia em setembro. Mas ainda não tem arbitral, não tem data definida. Agora vai rolar a A2, né? Já foi no início de janeiro, ali, fevereiro até agora que acabou. Vai rolar a A2 e depois começa a B1. No feminino tá com o futsal, desse projeto que é parceria, vamos dizer. Na verdade, assim, só para falar um pouquinho da gestão do clube, até atropelando um pouquinho aqui, a Interfut toca o clube, a gestão do Serrano, tá? Então, o que a gente toca? Do sub-11 ao profissional do masculino. Feminino futsal fica com o pessoal do próprio clube lá em cima em Petrópolis, porque a base, diga-se de passagem para quem não sabe, roda toda na Barra. Entendeu? Aqui no final da Barra, início do Recreio, ali no Clube Israelita do Block. Então, o feminino e o futsal rodam em Petrópolis. O nosso profissional, teoricamente, treina aqui. A gente ainda não definiu. Pode ser que treine aqui esse ano, pode ser que treine em Petrópolis, mas os jogos estão no Atílio, que é o nosso estádio lá em Petrópolis. Mas a estrutura, no geral, do futebol fica aqui no Rio, né? Fica aqui na Barra da Tijuca, ali entre Barra e Recreio. Perfeito, isso aí. E aí, dando sequência, Hélio, já preparando aí para esse segundo semestre, que vão vir as competições, quais são os objetivos do Serrano nessa temporada de 2025? Né? As competições que o Serrano vai estar disputando, como é que está aí essa pegada do Serrano para o segundo semestre, possíveis contratações que você está já visualizando aí para trazer de atletas, como é que está isso? Isso é uma coisa que vai ter muita gente aí olhando esse podcast depois, porque no Instagram já gera pergunta, no telefone já gera mensagem, assim. Falando um pouquinho só do início na base aqui, na base a gente tá já jogando a Copa União, que é uma Copa em paralelo, tá? E fazendo amistosos no 15 e no 17, contra clubes grandes. A gente jogou contra o Flamengo, contra o Botafogo, fomos a Minas Gerais jogar contra o Atlético, vamos jogar contra o Cruzeiro, contra o Fluminense. No Metropolitano, no 13 e no 14, a gente joga a Série Prata, tá? No 11 e no 12 a gente joga a Série Ouro, então a gente joga contra os grandes já, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo aqui no Rio. O Sub-20 a gente inicia em maio, a B1 do Carioca. E falando um pouquinho do profissional, contratação, não tem nada definido ainda. A gente ainda está batendo orçamento para, posterior a definir, batemos o martelo do orçamento, temos X para contratar, a gente vai ao mercado. Obviamente, tem sempre alguém que procura, que manda um currículo, que fala, mas tanto comissão técnica quanto jogadores não tem nada. Hoje a gente tem no nosso portfólio lá 3 jogadores de profissional com contrato, um está machucado, está se recuperando aqui, possivelmente esteja liberado no meio do ano, que é o Rodrigo. Tem o Cauã Batista, que está emprestado por Olaria, vai jogar a Copa do Brasil e está na A2, né, para jogar A2. E tem o Gabriel Índio, que a gente acabou de assinar o contrato com ele, um menino de 17 anos, completa 18 anos ano que vem, teoricamente está apto para estar no nosso profissional. Então hoje, teoricamente, a gente tem esses 3 atletas. E aí mais para frente, com o orçamento em mãos, a gente vai definir quem é o treinador, a comissão técnica e futuros atletas para a gente. E claro, diga de passagem, a gente não falou com ninguém, mas a gente tem visto várias coisas, tem acompanhado muita coisa. Internamente, eu com a gestão, a gente já tem trocado bastante coisa, mas não batemos papo com ninguém especificamente. Tá monitorando, né, o mercado, já fazendo ali as medidas de orçamento para saber como é que vai poder chegar, né? Que a competição começa em setembro. Então tem um tempo aí para tá estruturando essa parte, enquanto isso está tocando todas as competições de base. Isso. E assim, diga-se de passagem, Felipe, a ideia e não tem outra ideia, é colocar esse time na Série A2, subir para A2 já esse ano, para que ano que vem, no primeiro semestre, a gente já tenha calendário, já possa jogar A2, e aí com o tempo, acho que momento a momento, primeiro é subir para A2. E, obviamente, depois a gente estando na A2, a gente tá buscando algumas outras coisas para agregar ao nosso dia a dia, é subir para A, porque uma das premissas para que eu voltasse aqui para o clube,
quando o gestor, na figura do Eduardo, Dudu Leite, me convidou, eu falei, Dudu, eu acho que a gente precisa tão logo botar esse time na Série A. Porque a gente não merece estar na B1, não só pelo Serrano, que eu acho que o Serrano é um clube centenário, que já teve bastante história, grandes jogadores passaram pelo clube. A gente precisa colocar pelo profissional, pelo 20, pelo 17, pelo 15 e por toda a trajetória que a gente tem ao longo desse período. O Serrano a gestão foi fechada em 2020 com a Interfute, já teve acesso em 2023, teve decesso em 2024 no primeiro semestre, em 2024 no segundo já jogou a B1 e a gente quer realmente resgatar essa mística do Serrano com o nosso estádio Atílio Marotti em Petrópolis e botar isso tão logo aí em curto, médio prazo na Série A, que é o que a gente almeja. E até aconteceu com um clube que não é centenário, assim como o Serrano, né? Um clube mais jovem, mas o Maricá, né? O Maricá veio subindo e jogou agora a Série A, primeira né? divisão. E fez até, começou bem, fez uma boa campanha, e depois caiu um pouquinho, mas se manteve pro ano que vem, né? Perfeito, assim, eu tenho buscado muito os diretores dos outros clubes para entender como foi feito, qual foi a folha, o que gastaram de orçamento, pra gente trazer um pouquinho para cá. Os indicadores. Os indicadores, né? Para ver o que pode ser feito, entendeu? E aí, cara, a gente montar realmente uma estrutura legal, bacana, que possa botar esse time na A2 o mais rápido possível e daqui a pouco tá na A, brigando com os grandes, Maracanã cheio, a gente jogando, torcida feliz, a gente feliz. O meu retorno foi justamente para que isso possa acontecer. É o que a gente vai brigar para que aconteça. Trabalhar bastante e chegar nesse objetivo, né? É isso aí, revolucionar. É isso aí. E continuando, né, falando aí da parte da base, né, que é o pilar, né, para poder construir aí um time potencial. Tem tido bastante investimento, né, por parte do Serrano ultimamente nessa parte da modalidade. E como que funciona esse processo de captação? Você até deu um spoilerzinho. Tem parceria, né, com outros clubes? Como é que funciona esse processo? Então, hoje o Serrano tem entre 40 e 50 jogadores, atletas, né, pontuados em clubes em todo o Brasil e fora do Brasil. Nós fizemos, no início do ano, um empréstimo do Cauã, né, para o Olaria. Fizemos o Kaique. Quando eu falo fizemos, é que a gente colocou no outro clube em parceria. Fizemos o Kaique, que é um zagueiro 2005, para o Rio Ave, da primeira divisão de Portugal. Colocamos o Adrianinho, filho do Adriano Imperador, no Atlético Coimbra, lá em Portugal. E alguns outros estão pontuados em Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Fortaleza, etc. Então a gente tem entre 40 e 50 atletas. Especificamente falando de parceria de clube, a gente não tem um clube parceiro. Aquele clube é o parceiro. A gente tem vários clubes parceiros, até pelo nosso trato. Assim, a gente se dá super bem com os clubes. Falando um pouquinho de negociação de atleta de base, tá? Quando não tem o seu contrato profissional. O que é de praxe? A gente fala de clube para clube. E fala a questão de percentual do atleta de uma futura negociação desse atleta. Se porventura ele fizer um contrato profissional e gerar algum valor econômico, a gente tem um percentual à frente pré-definido antes da ida do atleta. Então a gente faz o desligamento dele no Serrano, teoricamente, na FERJ e na CBF, e empresta, entre aspas, esse atleta para o outro clube. E nesse trâmite gera-se uma minuta onde é assinada pelo presidente do Serrano, presidente do clube pelo qual ele está indo, pelos responsáveis do atleta e pelo atleta. Então, assim, a nossa captação, a gente não tem uma figura específica de um captador. Lá nas primórdias, lá atrás, a gente ainda faz esse trabalho que o treinador tá jogando contra algum time, o coordenador que tá vendo algum time, se interessou, achou algum atleta legal, a gente já bota lá no nosso bancozinho de dados, anota atleta tal, do clube tal, camisa tal, e a gente depois tenta trazê-lo para o clube. E falando um pouquinho do clube especificamente, a gente tem muita procura de atletas oriundos de clube grande que são dispensados e vêm procurar o Serrano, porque entendem que aqui tem um trabalho legal, um trabalho bacana, que pode potencializar ele para estar tão logo no nosso profissional ou até mesmo estar em outro clube de maior expressão. Então, assim, a gente tem uma procura bem, bem legal. Falando um pouquinho dessas negociações que nós fizemos no início do ano, a torcida ficou até meia preocupada, porque falou, o Serrano virou negócio, a gente só negocia. Mas não é isso. A gente tem a saída, mas também tem entrada de atletas. E um clube de futebol, diga-se de passagem, vive de fazer negócios com atletas de futebol. É rotativo. Rotativo. Né? Não só fazer negócio com atleta, mas buscar parcerias com outros clubes, patrocínios, bilheteria. Então, é por isso que também uma coisa ela é interligada na outra. Né? Essa questão da gente
tão logo estar na Série A2 e estar na A do Carioca, jogar um Campeonato Brasileiro Série D ou Série C, jogar uma Copa do Brasil como o próprio Olaria jogou agora, é o que a gente está buscando, e esse ano a gente veio com essa mentalidade, formar uma equipe competitiva para subir e angariar essas coisas que eu trouxe para vocês aqui. Bem bacana. Legal. E a divisão de base, né, Hélio? Como você falou também no início, está cada vez mais acelerado os processos, está cada vez mais precoce. Então, você às vezes pega um menino muito talentoso, com 11, 12 anos, você já vislumbra, é claro que vai ter uma longa estrada, um longo caminho. Pô, esse menino aqui, vamos manter aqui, vamos providenciar uma estrutura para ele, né? Para que ele se sinta acolhido aqui no clube. E quem sabe daqui a 3, 4, 5 anos, quando já estiver com 16, 17, a gente possa não só ajudar o próprio clube, mas como atleta, né? De chegar num clube de maior expressão, ser negociado às vezes para um clube do exterior. Então, esse processo precoce, né, que infelizmente não dá para a gente modificar, o mundo está muito acelerado, acontece não só no futebol, mas como nos clubes de menor expressão, de média expressão, que é o caso do Serrano, que está se desenvolvendo e faz parte, como essa rotatividade que você falou, são negócios, o futebol também precisa ter esse tipo de trabalho, né? Perfeito, eu acho que o futebol ele vive disso, ele respira isso, né? Ele respira o atleta que chega, entrega a performance, logo depois ele é negociado. E ele respira a saída e a entrada de atleta constante, não tem muito para onde correr. E eu falo muito com a gestão atual que a gente vai conseguir prender esses atletas, né, entre aspas, e eles quererem ficar aqui, então logo a gente esteja nas melhores competições. Isso. Porque isso vai fazer com que eles estejam aqui conosco. Isso aí é fato, eles estão cientes disso e é o trabalho que a gente está fazendo. Maravilha. Falando um pouquinho agora da gestão, né, de futebol aí, como é que você enxerga a atual momento da gestão do futebol brasileiro, né? Ainda mais com as chegadas das SAFs, é um período aí de mudanças, de reestruturação, de novidades. Como é que você vê esses dois pontos? Atualmente a gestão do futebol brasileiro como um todo, né? E a chegada das SAFs no Brasil. Vamos lá. Não não é simples, né? Sim. Não, mas fala, é legal, eu gosto de tocar nesse ponto. A gestão atual no futebol brasileiro eu vejo como está caminhando para uma coisa positiva. E eu acho que a quebra do paradigma foi com o Flamengo lá em 2015, salvo engano, com o Eduardo Bandeira de Mello, que foi o presidente, que conseguiu reverter a situação que no seu antigo presidente dizia que estava em insolvência, que não tinha mais o que fazer, queria fechar. E reconstruiu o clube e levou ao clube ao que é hoje, que é um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões anuais, 1 bilhão e 700 anual. Então, acho que qualquer outro clube que já teve glórias no futebol brasileiro, ele pode também chegar ao nível próximo do Flamengo, que não chegue ao nível do Flamengo, mas que também possa reverter a situação, desde que tenham pessoas sérias trabalhando, organização, focado, né, aquele papo que a gente teve do atleta, mas um foco inicial e que possa realmente parar e reorganizar as coisas. Aquele que entende que não, vai para a SAF, né, que acaba vendendo a sua parte majoritária, a SAF passa a tomar conta do futebol ou do clube na sua totalidade, e a gente vê que acho que tem uns 4, 5 anos que a SAF começou, a lei da SAF, a vigorar aqui no Brasil. E as coisas estão caminhando, estão progredindo ainda, né? Alguns clubes ainda rateando. A gente pode falar um pouquinho do Vasco aí, que teve a entrada da 777, e depois saiu. Ainda está nesse processo de ter uma nova gestão da SAF neles ou não, com eles ou não. O Bahia está fazendo um bom trabalho lá, diga-se de passagem, com o Grupo City. Outras tantas que estão fazendo a parceria com a SAF, a venda para a SAF. O Atlético agora acabou de vender o seu grupo. Também. O Bragantino. O Botafogo, atual campeão brasileiro. Botafogo, é isso. Mas você vê que, assim, falando da SAF em si, eles não têm só um clube, né? Eles têm vários outros clubes. E aí você começa a ver pequenas coisas. A gente ouve, né? A gente não tá ali dentro. Eu costumo dizer que eu só posso falar de uma coisa que eu vejo, que eu tenho acesso. Eu não tenho acesso a todas as informações. Mas que alguns outros clubes que tocam, o próprio Botafogo, tinha lá o Lyon, que estava
sofrendo dificuldade. O Cruzeiro lá atrás, na época que o Ronaldo pegou, Valladolid teve um problema também. Então, assim, eu acho que é um processo contínuo aí que vai gerar melhorias pro clube e tomara que tenha um rumo de subida, que a coisa vá bem e que realmente a gente possa ter clubes melhores, com mais profissionais qualificados, que a gente pare um pouquinho de ter aqueles diretores que... Eu acho que diga-se de passagem, todo clube tem que ter os seus diretores institucionais, beleza. Sim. Só que também tem que entregar para aquele profissional que se qualificou para assumir aquela cadeira. E aí você tem vários, a gente falar aqui, tem vários aí no Brasil e fora do Brasil. Tem essa debandada de portugueses que estão vindo para cá. Diga-se de passagem, também não sou contra os portugueses. Mas a gente tem muita gente qualificada aqui no Brasil, muita. Eu brincava muito no Flamengo, que nessa situação de vamos trocar, vai vir nova diretoria, não vai. Eu falei assim, daqui a pouco vão trocar tudo e vão falar que estava tudo errado. E a gente que está aqui querendo fazer não consegue fazer. Mas está aí. Acho que quando troca a diretoria, a gente também tem que respeitar. As pessoas vão trazer as ideias dela. O que não pode é fazer com que aquilo ali que estava legal caia. Eu acho que ela tem que ser igual ou ter o acréscimo, a subida, né? Então, eu acredito muito que as SAF possam ajudar nesse momento do futebol. A gente fica na torcida que é um período ainda de... É novo, é novidade no Brasil, falando do Brasil. Ainda está em adaptação, ainda está gradativamente ali evoluindo. Mas, no meu ponto de vista, a gente já vê mais sinais positivos do que negativos. Claro, não é receita de bolo. Não é porque virou SAF que vai dar certo, porque chegou gente, colocou dinheiro, colocou patrocínio, agora vai dar tudo certo, até porque a competitividade do futebol brasileiro é muito alta, né? Você pega aí sempre 6, 7, 8 clubes brigando ali pelos principais títulos e clubes de torcida, onde todo mundo quer ser campeão. Então, pegar o exemplo do Vasco, o Vasco virou SAF. Primeiro momento a torcida do Vasco entendeu o seguinte, agora o Vasco vai voltar a ser o Vasco da década de 90, dos anos 2000, vou voltar a ser campeão com frequência, porque vai botar tantos milhões aqui dentro. Não é simples assim, né? Tem toda uma gestão, os profissionais, tem também outros clubes que estão também evoluindo, estão investindo, né? Como você falou, Bahia, Cruzeiro, Botafogo. Mas assim, no geral eu vejo que é um ponto até mais positivo, mas desde eu também torço muito e fico acompanhando para que o clube não perca a sua identidade, né? Beleza, a SAF chega, tudo é um ponto de equilíbrio. Vou falar assim, o Bragantino, na minha opinião, não existe mais o Bragantino, na minha opinião. Sem dúvida. Na minha opinião, é o Red Bull, escudo mudou, o uniforme mudou, as cores mudaram, beleza, ficou lá, Red Bull, Bragantino, o estádio lá em Bragança e tudo. Então, assim, eu acho que poderia ter, mas também já é um outro ponto, é uma marca, é Red Bull, que é muito forte. Mas eu acho que tem que ter esse ponto de equilíbrio também, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que a gente não pode perder a sua essência. Cara, a gente não pode perder a nossa essência e o clube não pode perder a essência dele. Quando eu disse lá no início que eu via Itaperuna e Barreira, é a essência do futebol, é do que a gente viveu. Claro que a gente também tem que seguir, o tempo muda, as coisas mudam, mas a sua essência, ela é primordial no dia a dia, não tem como. É porque tem uma torcida, tem uma história ali por trás, né? E aí, só para terminar esse gancho e passar para Simone... que eu tô quero fazer uma pergunta aqui. Tu quer falar da SAF ainda? Não é da SAF, não, já é outra coisa. Tá. Não sei se é a mesma coisa que tu vai falar. Vamos ver. Falando assim, a gente dessas mudanças todas, gestão política que a gente está falando, cara, acho que foi ontem, o Edinaldo, presidente da CBF, atual presidente, foi reeleito, né? Sob muitos questionamentos, né? Não estou aqui para falar se ele está mais certo ou mais errado, mas uma coisa que me chamou a atenção é que o Ronaldo, fenômeno, né, R9, ele abriu a candidatura dele para ser presidente da CBF, ele queria. E se não me falha a memória, salvo não me engano, das 27 federações, 22 ou 23 não quiseram nem ouvir a proposta do Ronaldo, o que ele pensava para o futebol brasileiro, não quiseram nem se reunir com o Ronaldo. E você fala, caraca, não é o Zezinho da esquina, é o Ronaldo. Nem ouviu o cara, e não só pelo jogador e atleta que ele foi, que foi fenomenal, mas é um cara que também tem de gestão, né, de negócio, conhece futebol. Como é que você vê essa questão? É outra coisa, mas vai ser metralhado hoje. Não, fica tranquilo, tô aqui para responder, assim. Nós tocamos numa palavra que a gente tem que tomar cuidado, que é a política, né? Isso. E envolve muita coisa, né? Eu não tenho mérito aqui para falar para você o porquê, como eu acho, o que eu acho, porque, assim,
eu não tô lá no dia a dia, eu não vivo isso. Apesar de viver o futebol intensamente e ouvir algumas coisas, eu gostaria muito de estar ali para pontuar alguma coisa. Falar assim, poxa, eu acho que é isso. Agora, diga-se de passagem, concordo plenamente contigo. O Ronaldo deveria ser ouvido. Por mais que ninguém quisesse ir com ele, que eu acho que cada um tem a sua liberdade, é democracia, né? Sim. Acho que o mínimo deveria ser ouvido. Isso eu concordo contigo em gênero, número e grau, entendeu? Ele merecia. E eu acho que, dependendo como as coisas forem acontecendo, uma hora vai ser inevitável dele, se ele ainda quiser e tiver essa cabeça de assumir, ele uma hora vai assumir, não tem muito para onde correr. E assim, falando, né, da questão de técnicos de outros países, né, a gerir o futebol, seja em clubes aqui do Brasil, falando de seleção brasileira, fica muito esse embate, né? Poxa, porque veio o Dorival agora, mas ficou muito naquela de vir técnico daqui, dali, não veio ninguém, veio o Dorival. Mas qual é a sua visão com relação a essa questão de um técnico de outro país assumir e gerir uma seleção, por exemplo, seleção brasileira, vindo um técnico de fora, qual é a sua visão? Porque tem muitos torcedores ou pessoas, cada um tem uma opinião, às vezes tem um certo preconceito, não, técnico de fora não, a seleção tem que ser o cara raiz, o cara nação, que tem um sangue no DNA, bom, eu não sei, como é que é a tua visão com relação a isso? Tá, legal a pergunta, hein? Tô sendo bombardeado mesmo aqui. Vamos lá. Não sou contra aos portugueses, a nenhum técnico estrangeiro, pelo contrário, mas entendo que nós temos muita qualificação aqui dentro do nosso país. E posso te certificar, e agora falando, vivenciando o clube ao longo desses 24 anos que eu estou, desde os 16 anos que eu entrei numa escola de futsal e depois a coisa começou, o futsal, o futebol, eu acho que vai muito além do treinador. Eu acho que o treinador, quando você convida ele para estar no seu ambiente, você tem que dar o melhor ambiente para ele, e eu costumo dizer que quem faz o ambiente somos nós. E o ambiente não é só dentro de campo, é fora de campo. É você blindar a sua comissão técnica. Eu, como diretor de futebol, amanhã, quando eu fizer a escolha do meu treinador e da minha comissão técnica, eu vou blindar ele de tudo e de todos. Porque eu confio naquele treinador, naquela comissão. Eu estou contratando uma pessoa, eu acho que falta muito isso. Tá? E deixar o treinador com a sua expertise, o que ele entende, fazer o que ele entende de melhor. Isso aí você pode botar o Dorival, você pode botar o Felipe Luiz, porque a cultura do futebol brasileiro é resultadista. Enquanto nós tivermos essa cultura, que a gente precisa ganhar, a gente tem que ganhar. Obviamente, eu sou extremamente competitivo, tá? E eu quero ganhar sempre. Só que, assim, tem outras coisas que vêm ao redor a isso. Você precisa estar bem, estar com as pessoas certas, com o teu elenco melhor qualificado, com as pessoas certas para trabalhar. E aí eu falei para vocês, lá na direção do futebol aqui do Serrano, é RH, é jurídico, é a tia da cozinha, do dia a dia, é quem é o nosso motorista, quem leva o time, o nosso roupeiro. Então, assim, não é só aquilo. Então, você blinda a sua comissão e deixa trabalhar. Agora, eu posso dizer para você, alguns nomes aqui. Zé Ricardo, tá no Criciúma, excelente treinador. Maurício Souza, está no Guarani, excelente treinador. Maurício Barbieri, que estava agora não me recordo onde é que ele está. Felipe Leal, que está lá no México como auxiliar lá do Jardine. André Jardine. Quantos nós temos na nova safra? Jair Ventura, Roger Machado, entre outros, que a gente tem na nova safra, só que a gente não dá a liberdade e blinda esses treinadores para que eles possam realmente ter o tempo deles e a coisa acontecer, entendeu? Eu posso falar que assim, eu sou novo, tenho 40 anos de idade. Se eu não tiver alguém para me blindar aqui, como a gestão que me contratou e acredita no meu trabalho, eu nunca vou conseguir mostrar o meu trabalho no dia a dia. Hoje eu estou no Serrano, amanhã eu posso voltar ao Flamengo, posso estar no outro clube, mas quem me contratou tem que falar assim, o Hélio que vai tomar as decisões e a gente acredita nele, vamos dar a liberdade para que ele possa fazer. Aí eu vou conseguir mostrar o meu trabalho. Então, hoje ainda tem essa coisa toda, porque, na verdade, quem abriu esse mercado foi o Jorge Jesus. Quando lá atrás, no Flamengo, 2019, ele perdeu o primeiro jogo para o Emelec. Na Libertadores. Dizem as pessoas que estavam lá dentro, que se ele perdesse na Libertadores, ele cairia. E aí o Flamengo ganhou de 2-0, foi para os pênaltis e ganhou nos pênaltis, e dali foi a alavanche das coisas positivas. Poderia não ter passado. Então, assim, teve uma blindagem até certo ponto que... ganhando, ele continua. E aí as coisas foram acontecendo. Então, acho que você precisa dar tempo ao tempo.
E o Jorge Jesus não tinha nem passado por grandes clubes na carreira até chegar ao Flamengo. Passou pelo Benfica, entre outros. Então, assim, até para encerrar, não ser muito longo aqui, eu acho que não sou contra os estrangeiros, mas eu tenho certeza absoluta, pelo meu dia a dia que eu vivo, as pessoas que eu troco, tem muita gente qualificada no Brasil para tocar a seleção brasileira, para tocar os grandes clubes do Rio de Janeiro, de São Paulo, de qualquer estado do nosso país. Então, eu acho que é blindar. A palavra é essa, blinda e deixa a pessoa trabalhar. E se cerca de pessoas positivas. Muito bacana, muito bom. Com certeza. Também tenho a opinião muito próxima da sua. E a seleção brasileira nunca teve um treinador estrangeiro, né? Não sei se vai chegar a ter. Torço muito que o Dorival se firme, né? Um ótimo treinador com muita experiência. E hoje tem. Hoje é dia, hoje é dia. Só Brasil e Argentina, só isso. Já vai comentando aí, galera, que tem e quer. O couro vai comer, né? O couro vai comer que... até só para fechar esse gancho aí, polêmico, o Rafinha deu uma declaração na Romário TV, né? Não sei se você chegou a ver ontem. O Rafinha hoje está vivendo um momento especial, está jogando muito no Barcelona, um dos melhores do mundo atualmente, chamando a responsabilidade. E o Romário perguntou, pô, Brasil e Argentina, como é que é? Tiver que ali chegar junto, dar porrada nele, o Rafinha falou, não, pô, chegar junto a gente vai dar porrada mesmo, a gente vai chegar duro e tal... Enfim, aquela coisa de rivalidade. E as mídias, né, assim, que tem um outro ponto de vista, tá falando que vai chegar e vai agredir, por isso que o Brasil não ganha mais. Mas, assim, interpretação, né? Sim. O cara falou ali de chegar duro no jogo, de tiver que chegar firme. Até porque o argentino sempre foi, dentro da história, da cultura, tanto é que o Galvão Bueno sempre falou, o Brasil não pode cair na pilha dos argentinos, eles provocam, eles batem e tal. Mas beleza, eles podem bater, provocar e a gente não pode cair na pilha, né? A gente tá errado se cair na pilha. Então tem essa questão aí, o que você acha dessa rivalidade Brasil e Argentina? Cara, isso é uma outra coisa, tá na essência, tá na raiz do futebol, da competição, da competitividade, a rivalidade. Isso não quer dizer que ninguém vai se agredir, pelo contrário. É o que você falou, é chegar junto, é chegar mais firme, é falar um pouquinho aqui no ouvido, que isso sempre existiu. É futebol. É isso, e querem tolir essa questão do atleta. E a gente vai levar até para outras esferas, não é só no futebol, mas é no dia a dia da nossa vida. Sociedade, né? Você tem que tomar cuidado hoje com o que você vai falar, porque a pessoa pode interpretar errado. Antigamente não existia isso, hoje tem. Mas para não fugir para não fugir do futebol, cara, eu acho que tem que existir essa rivalidade sim. Dentro da legalidade e da normalidade tem que existir. Isso é saudável. Isso faz com que o atleta cada vez esteja mais convicto do que ele quer ganhar, ele quer competir. E o esporte é isso. É competição, é ganhar, é lealdade, é o que a gente está falando. É você chegar mais firme, mas dentro da lealdade. Não é ser desleal, é bater em ninguém fora do momento do jogo, etc. Exatamente. Com certeza. E agora a gente está chegando num momento, né, mais irreverente, para a gente conhecer um pouquinho mais do momento mais engraçado. Momento resenha. Conta pra gente, pra galera, algum momento irreverente, seleciona aí algum que seja bem inusitado, algum momento engraçado e irreverente que você passou, seja como técnico, como gestor, como coordenador, algumas das funções que você exerceu, seja alguma situação, até com árbitro, né, que às vezes é muito polêmico, né, situação de arbitragem. Enfim, no teu contexto, da tua trajetória, alguma situação irreverente bem engraçada que só de você lembrar já dá aquela gargalhada assim, de pensar, pô, esse momento aí não tem como esquecer. Legal. Assim, no futsal eu tive dois bem bacanas, né? E aí essa proximidade do futsal, né? Que a dimensão é menor, você tá vivo o tempo todo, na torcida, no teu atleta, nos responsáveis, etc. A gente fez um jogo em Petrópolis, lá, ABB, agora eu não me recordo, contra Correias de Petrópolis. Tradicional também. Tava na época comandando o Sub-12 e eu sempre fui, quando mais novo, né? Agora, né, não que eu tenha perdido, tá? Porque, torno a dizer, tá na essência. Mas eu sempre fui muito explosivo, né? Na beira de quadra, apesar de ser menino de 12 anos. Obviamente, hoje eu paro e penso e falo assim, cara, hoje eu seria um pouquinho mais tranquilo, não seria da maneira como eu era. Você vai ficando mais velho, você vai amadurecendo, você vai vendo como você era. Mas eu tinha aquele grupo na minha mão, e os pais também me adoravam, todos eles. A gente fez 2-0 rápido e numa saída de bola no segundo tempo, numa lateral, o meu ala foi bater a lateral, bateu errado, bateu no pé do atleta adversário, ele fez 2-1. Aquilo já me tirou um pouquinho do sério. E a gente bem no jogo, comandando o jogo. Logo depois, a gente foi sair uma bola errada de novo, 2-2. Pô, eu pedi tempo.
E aí você imagina como foi. Foi um bafafá, eu falando pra caramba. E no Correios, não sei se o Felipe já jogou lá. Conheço. A torcida fica atrás do teu banco, a sua torcida, né? E a torcida adversária fica do outro lado da quadra. Então ela tá vendo tudo que tá acontecendo e a minha torcida aqui atrás tá vendo tudo. E eu falei pra caramba, gritei, falando alto, pô, a gente não pode tomar gol desse, desatenção e pá. Quando eu parei de falar, os responsáveis do Correios falaram assim: tira esse maluco daí, esse treinador é louco. Como é que fala assim com as crianças de 12 anos de idade? Eita. A minha torcida aqui, os pais, cala a boca, você não sabe de nada. Ele nunca fez mal a ninguém. Começou. Eles já estão acostumados, ele não sei o quê. E voltamos pro jogo. Conclusão, fizemos um gol, 3-2. E acabou, e no futsal a gente faz uma fila no meio do... Pra cumprimentar no final. No meio da quadra pra cumprimentar. Os pais começaram a gritar. Que não sei o quê. Eu agi errado. Aí os pais começaram a gritar, seu maluco, não sei o quê. Aí eu fiz assim pra eles. A confusão ficou generalizada, porque eles queriam vir pra cá, os pais daqui pra lá. Mas assim, são coisas interessantes que eu conto. Momento ali, do momento do jogo. Mas o que eu trago pra vocês é assim... Eu sempre fui esse cara explosivo, assim, com os atletas, que eu sempre quis extrair o melhor deles. E quando eles erravam, assim, por coisa boba, por falta de atenção, eu sempre falava. Mas eu tinha a torcida, que nada mais são os responsáveis dos atletas, com tranquilidade. Essa é uma passagem. A segunda passagem foi a única vez que eu fui expulso como treinador. Uma bola, uma quadrinha pequena dessas que a gente sempre tem no futsal, no interior aí do Rio. A gente foi jogar e eu dei um grito na beira da quadra assim para um atleta que errou uma saída de bola. A árbitra virou para mim e falou assim, tá falando comigo? Foi uma árbitra. Eu falei assim, não vou nem falar o nome porque não sei, mas o Felipe com certeza conhece. Eu falei assim, não falando com você não, eu falei com uma atleta. Ela, expulso. Eu falei, não acredito. Que isso? Foi. Botou pra fora assim? Me botou pra fora. Felipe, na hora, me expulsou e juro pra vocês, eu poderia falar que não foi. Olhou pra mim, estavam comigo, eu falei, não, falei com o meu atleta. Eu tava falando com o meu atleta, expulso. E aquele coisa, sai, não sai. Eu não vou sair, ninguém vai me tirar daqui. Aí acabou, eu saí. Ganhamos o jogo, fui no final. Falei, fulana, pô, me expulsou. O quarto árbitro que tava na mesa falou assim, pô, pior que você não falou. Eu falei, meu amigo, por que você não falou pra ela na hora? Você viu que eu falei com... Aí começou aquela resenha. Pô, ele desculpa. Pô, não vai mais acontecer. Eu falei, não, mas tu me prejudicou. E aí depois daquela coisa... Que o futsal tem dessas coisas, né? Quando sai, todo mundo tá próximo, né? Vamos tomar uma cerveja. Eu falei, tomar cerveja nada, que eu vou meter o meu pé, que eu vou embora daqui. Porque olha o que tu fez. Acabou com o meu trabalho no dia de hoje, pô. Essas loucuras... A cerveja ficou pra outro dia. Que acontecem no dia a dia. E a última, que foi ano passado, assim... Tem outras mais, mas assim... Pra trazer mais uma pra vocês... Quando a gente viaja como equipe, é o melhor momento, né, de interação. É muito bom. Porque você fica 24 horas com aquele atleta, com aquela comissão, etc. E a gente foi viajar para Macaé, essa competição, a Brasil Soccer Cup, que a gente jogou com o Sub-16. Pelo Flamengo. E nós, em um determinado dia, a gente jogou os 3 primeiros jogos da fase de grupos. E fomos ia ter no outro dia folga. A gente só ia jogar 2 dias depois. Pô, vamos levar os meninos pra comer uma pizza, vamos embora, vamos. E a pousada que nós ficamos era muito próxima à pizzaria, assim, tipo 2-3 minutos andando. Do lado. Aí ficamos lá, os atletas foram, a gente falou, vamos comer mais uma pizzazinha aqui, deixar lá, mas tem que ir um nosso, que é de praxe, a gente sempre faz isso, 1 ou 2 nossos pra ficar com eles lá. Aí o fisioterapeuta falou assim, pô, Shelly, eu vou, porque eu vou começar a recuperação deles imediata logo, até pra eles já fazerem alguma coisa antes deles dormirem, tudo certo. Eu falei, então tá bom. Quer que leve alguma coisa pra você depois daqui? Traz sim isso pra mim. Deu 20 minutos, o meu fisioterapeuta aparece lá. Eu falo, vem cá, cadê os meninos? Aí ele, que meninos? Eu falei, como assim que meninos? Tem 20 meninos na pousada lá, tudo bem que é aqui do lado. Tem que estar alguém lá. Não, eles estão super tranquilos, pô, tá tudo bem. Eu acho que tá todo mundo dormindo. 16 anos de idade, não tem jogo no dia seguinte, isso era 10 horas da noite, 10 e meia. Esquece. Aí o supervisor falou assim, Hélio, eu vou pra lá pra ficar com eles. Eu falei, pô, então vai. Pô, vai porque alguém tem que estar lá. E aí, estranho, né? Do lado, eles pegaram, saíram, foi lá. Daqui a pouco chega uma mensagem no nosso grupo da viagem. Senhores, por gentileza, parem de fazer barulho porque são 10h30 da noite. Vocês estão batendo portas, gritando. Aí eu falei, ô fisioterapeuta, pra não falar o nome, como é que é isso aqui que tu falou que tava todo mundo tranquilo? Então, assim, são coisas que acontecem no dia a dia que hoje a gente para e ri. Mas a gente se gargalhava depois.
Depois da competição, a gente foi até a final, perdemos a final. Mas, assim, são coisas bacanas que você vive no dia a dia, que você traz depois pra gente se encontrar, quando a gente se encontra. Pô, tu lembra daquele momento, daquela situação que a gente fez? E a gente começa a rir, cara. É bom demais, cara. É bom demais. É o mundo do futebol, né? É o futebol no seu estado mais puro ali, né? Da resenha. E aí, porra, um moleque com 16 anos, viajando, folga no dia seguinte, Isso aí é... ganhou o jogo, vai dormir, mas não vai dormir mesmo, mano. Vai fazer qualquer coisa. Sonhou e acordado. Eu fazia sempre o seguinte, quando a gente chegava, né, eu falava, ó, vamos recolher o telefone de todo mundo tal hora, mas nesse dia, por eles terem se classificado e a gente não ter jogo no dia seguinte, aí eu liberei, pegou o telefone, amanhã a gente se reapresenta um pouco mais tarde pro café da manhã. E aí foi isso que aconteceu. Mas assim, são coisas engraçadas, fatos engraçados que vale a pena a gente sempre estar lembrando. E resenha boa. A expulsão com o árbitro que confundiu, a resenha da viagem e a outra foi da torcida, a briga de torcida. A briga dos pais, né? Um defendendo e o outro metendo... Massacrando. Ali. Pois é. E agora, pegando aí, né, Simone? Chegou essa momento. batida. Hora do quadro Tabelinha com os Manos. Solta a vinheta. Vai ser moleza, né? Nesse desafio, ele vai escolher quais os grandes craques que você contrataria como gestor atualmente, né? A gente vai dar 2 opções por posição para que você monte os 11 iniciais mais o treinador. Então são, assim, disputas sadias, né, Simone? Eu vou falando e você vai respondendo. Bem facinho, né? Papum, beleza? Vambora. Então vamos lá. Pro gol, Tafarel ou Marcos? Marcos. Vamos lá. Cafu ou Daniel Alves? Cara, Cafu. Roberto Carlos ou Marcelo? Marcelo. Thiago Silva ou Aldair? Aldair. Caraca. Lúcio ou Ricardo Rocha? Lúcio. Dunga ou Casimiro? Dunga. Pô. Falcão ou Sócrates? Rapaz. Sócrates. Zico, Rivelino? Zico, né? Kaká ou Rivaldo? Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Gaúcho. Ronaldinho. Ronaldo, Romário. Aí complicou, hein? Fechar o ataque aí. Romário. Romário? Romário, porque assim, posso falar? Pode. Porque foi só vai. Zagallo ou Tele Santana? Tele. Agora, o que você quiser falar sobre as ponderações de alguma outra escolha aí, mas que seleção. Beleza. Não, tá louco. Assim, poderia ser escolher ao inverso todos os 11 e o treinador diferente, que seria ótimo também. Sim. Assim, diga-se de passagem, eu vivenciei muito em 94, né? Eu era muito jovem, em 94, tinha 9 anos de idade. Tetra. Então, assim, cara, Dunga, como capitão, e daquela coisa de você ser impositivo, de você se colocar sem ultrapassar os limites da legalidade, da lealdade, que a gente acabou de falar aqui atrás. Cara, é um capitão que hoje a gente sente falta na seleção brasileira, tá? No futebol brasileiro e na seleção brasileira. É uma liderança, não só dentro de campo, mas fora de campo. E o Casimiro dispensa comentários, cara. Eu não, falar que o Casimiro, entre Dunga e Casimiro, eu tô só colocando o porquê da questão. O Rivaldo e o Kaká. O Kaká é um fenômeno, mas o Rivaldo, meu amigo, passou pelas dificuldades que passou, teve o futebol brasileiro na sua essência, né? Na sua raiz. Craque demais. Craque de bola, e assim, trouxe aí duas conquistas pra gente. Então, assim, fora o que vivenciou dentro do futebol, depois virou presidente, acho que do Mojimirim, salvo engano. Foi. Mas falando Foi melhor do mundo no Barcelona. No Barcelona, melhor do 99. Mundo. Cara, e Romário e Ronaldo... Porra, essa é uma discussão difícil eterna. Demais, cara. Assim, pra comparar, né, cara? É difícil demais. E por que eu fui no Romário? Porque lá em 94, quando a imprensa teoricamente batia, entre aspas, no Parreira pra levar o Romário no último jogo da eliminatória, ele leva o Romário e não leva, a aclamação do público todo. Uruguai? E leva e não leva, o cara foi, pegou e resolveu. Foi para a Copa, não resolveu sozinho, mas ajudou bastante. Foi uma das lideranças dentro de campo, entregando gols, assistências, etc. E por toda a trajetória dele, quando lá aquelas histórias dele com o Cruyff, se eu fizer 2, você me libera pro carnaval? Fez 2, pegou, tô indo embora. Como assim tá indo embora? Já comprei passagem. No intervalo. É o cara que, assim... Resolvia, né? É um cara que é polêmico até hoje, né? O Romário é polêmico, hoje ele é senador e tudo, mas é um cara que
o que sempre falou ali, pelo menos dentro do campo de futebol, ele fez. Ele falava, vou fazer isso e fazia. Querendo ou não, gostando ou não, é um cara que impactou muito, muito bem. Mas também veio o Ronaldo depois, que foi o que foi, né? Foi o fenômeno que foi. Mas entre ele e eu vivenciei os dois. Sim. Mas lá no meu início, cara, o Romário, eu sou assim, um apaixonado pelo Romário até hoje. Vendo os gols dele, é o cara que batia. Ele teve até uma fita cassete. A galera nem sabe o que é isso hoje, né? Fita cassete. Assiste muito. VHS. Pô, eu tinha que rebobinar a fita no final. Isso. Eu tinha uma fita que eu não cansava de ver, que ele batia do lado direito os pênaltis. Todos os goleiros sabiam e ele não trocava o modo de bater os pênaltis e ninguém pegava. Então, assim, pra mim, cara, pra mim é muito diferente, entendeu? Eu gosto muito. E essa disputa Ronaldo e Romário, ela não é simples, né? Porque o Romário, assim, pelo menos na minha opinião, era o cara que tinha mais personalidade. É isso. Aquele cara que eu vou resolver, dar a bola em mim, ele falava mesmo pra imprensa, não tinha essa questão. Já o Ronaldo, na minha opinião, já tinha uma questão mais ali de conseguir passar dos momentos de dificuldade, né? Igual ele teve a lesão gravíssima no joelho. Assim, personalidade, Romário, mas talvez se o Romário tivesse tido a mesma lesão que o Ronaldo, não conseguiria ter dado tanto a volta por cima quanto o Ronaldo. Depende, não tô falando que não. Mas assim, cada um, os dois são gênios, né? Foram sem dúvida fundamentais para as últimas conquistas da seleção. O Romário em 94, inclusive, aquela seleção já estava no maior jejum de Copas do Mundo, que eram 24 anos, desde do Tri em 70. Agora, em 2026, vamos chegar novamente nesse jejum de 24 anos. É o maior jejum. Caso não vença, infelizmente, vai se tornar o maior jejum sem Copa. Vai para 30, se não ganhar essa agora. E o Neymar, que está voltando de lesão, torço muito que ele... Não só o Neymar, né? Porque a seleção tem grandes jogadores. Mas o Neymar, a gente sabe que, talento por talento, é um cara que ainda é acima da média, né? Então, assim, se ele volta e consegue trazer junto com os outros companheiros esse hexa que e, assim, é tão sonhado... E assim, para o Neymar, né? Falando de Neymar, para o Neymar, assim, pode ser uma das últimas Copas, né? Então... Possivelmente a última, então, né? assim, ele tem que... Não ele, todo o elenco, mas no caso dele trazendo para ele a responsabilidade, com certeza na cabeça dele passa, eu tenho que viver isso aqui. É tudo ou tudo. E ele quer, né? Diga-se de passagem, você trouxe os 24 anos, né? Todas as vezes na história que a gente foi mal nas eliminatórias e nos classificamos mal, a coisa deu certo no final. Tomara que a coisa aconteça novamente, né? Estamos na torcida, né, isso. cara? E com o Neymar, vambora. Com o Neymar que esteja bem fisicamente, que talento é muita coisa, né? Se estiver bem fisicamente, se cuidar direitinho, jogar ali pro coletivo, que ele sabe fazer isso, acho que vai dar tudo certo. Com certeza, estamos aí na torcida. Sempre. Confiantes. Agora, contigo? Nada, é contigo. Rapaz, Então, vamos lá. Durante tua passagem no Flamengo como coordenador, PDI, né? Programa de Desenvolvimento Individual, como é que funcionava esse processo dentro do Flamengo? As metodologias que o Flamengo utilizava ali nas divisões de base, porque o Flamengo se tornou também um clube gigante nas divisões de base também, né, continental. Como é que era esse programa PDI e as metodologias utilizadas no Flamengo lá? Tá, vamos lá. Vou para a metodologia antes. É um processo multidisciplinar, onde todas as áreas se falavam. Fisiologia, departamento médico, parte técnica, parte tática, que é agregada ali na parte técnica, né? Parte mental. Então, assim, era tudo feito em comum acordo. As áreas se falavam, tinham reuniões semanais e para pré-jogo, para jogo, para pós-jogo, né? E se tocava da melhor maneira possível. Falando um pouquinho do PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual, eram atletas de projeção do clube, tá? O clube entendia que na figura do seu gerente de futebol, o coordenador da categoria, a coordenação do PDI, quais eram os atletas expoentes da categoria daquele ano de nascimento, e esses atletas ficavam no contraturno que a gente fazia e trabalhavam em 4 pilares, que eram parte técnica, parte tática, parte física e parte mental. Falando especificamente de cada uma delas, na parte técnica,
os atletas escolhidos, a gente fazia um trabalho por posição, tá? Falando dos atacantes, a gente pegava um atacante, potencializava a virtude que ele tinha e trabalhava a necessidade, tá? O Lohan, né? Que tá aí no nosso... Tá no nosso, né? Falando como se fosse do Flamengo ainda. Que tá tava no profissional, agora voltou pro Sub-20, tava para ser negociado pro CSKA. É uma joia, né? Uma joia, não. Diga-se de passagem, uma joia a ser lapidada. É um menino muito novo ainda, com um futuro brilhante, que tem uma magia nos pés ali, diferente. Ele é diferente. A gente pegou ele, fez um trabalho específico com ele de parte técnica, onde ele tinha magia na parte esquerda, a perna esquerda dele, só que ele utilizava muito pouco a perna direita. Então a gente fazia movimentos repetitivos com ele. Óbvio, a gente potencializava aquela utilização da perna dominante dele e pegava a perna não dominante e fazia um trabalho para gerar que ele melhorasse, que ele evoluísse. Então era passe, era finalização, trabalhos específicos que nós fazíamos. Nos zagueiros, faziam bola aérea, ofensiva e defensiva, duelos ofensivos e defensivos, para não me prender muito a parte técnica. Falando da parte física, os atletas eles passavam por um crivo para entender como estavam de ordem física, o que precisavam. Hipertrofia, fazer um trabalho de mobilidade, seja ele de quadril, joelho, pé, etc. Eles ficavam sempre no contraturno para fazer. De ordem tática, diga-se de passagem, eu vou dar até uma alfinetada aqui no nosso querido lateral que vai jogar hoje de titular na seleção brasileira, o Wesley. Ele fez um trabalho muito bacana com a gente, o Mário Jorge lá como treinador na época, o Marcinho Torres, que era o auxiliar, que hoje é auxiliar da casa lá do Felipe Luiz, auxiliar técnico, com o Douglas, que hoje também está no profissional, que era o analista de desempenho. Nós fazíamos já recortes dos atletas que estavam no PDI e levavam ele para uma sala tipo essa que a gente está aqui, pequena, colocava aqui na tela e falava para ele, essa intervenção aqui, você deveria fechar um pouquinho mais a linha, você deveria cobrir um pouquinho mais aqui o volante na saída do volante. Então a gente fazia a ordem tática, e aí eu estou falando um pouquinho do Wesley, me permitem eu até usar o momento aqui, porque logo depois que ele começou a ter visibilidade, as coisas acontecerem, ele contratou uma empresa de análise de parte tática, né? De análise de desempenho, de parte tática e trabalhou com ele. Só que isso ele já fazia lá atrás com a gente, entendeu? Desde a base. Então, assim, o Flamengo no seu trabalho de PDI, não porque eu coordenava não, até porque tinha o Gilberto, que antes da minha vinda o Gilberto coordenava esse departamento, cara, fez um trabalho magnífico com esses atletas. E de ordem mental, a gente fazia esporadicamente uma reunião com a psicóloga quando a gente entendia que um atleta ou outro especificamente estava passando por alguma necessidade. Ele não entregava performance dentro de campo, mas nós sabíamos que ele entrega. O porquê que ele não está entregando? A gente encostava no atleta, perguntava, trocava, e quando a gente via que precisava de um algo a mais, a gente botava a psicóloga, que, diga-se de passagem, estava no nosso dia a dia ali, desde o início do treino até no pós-treino, e a gente trabalhava esse atleta. Então, assim, eram atletas formados no clube, ou não formados, que eram contratados, que eram de projeção para chegar ao nosso profissional, ao profissional do clube na época, e que poderiam virar venda futura. Então, esses atletas faziam esse trabalho específico no PDI. É um trabalho muito analítico, né? Muito detalhista ali nesses 4 pilares que você citou, mas que é de extrema importância, né? Para o atleta desenvolver, conseguir se capacitar ainda mais. É claro que não é todo clube que tem essa estrutura, essa condição, né, Hélio? O Flamengo conseguir, igual você citou o Wesley, poxa, você ter toda uma equipe, né? Para te amparar, para te demonstrar, olha, fisicamente você precisa desses pontos aqui. Taticamente, tá aqui o vídeo, você fecha um pouquinho, sai mais um pouco, se organiza, enfim. Tecnicamente, vamos trabalhar igual o Lohan, a parte um pouquinho mais da perna direita, você é muito habilidoso e tal, enfim. De extrema importância. Com certeza, importante também, e foi bacana você citar o Wesley, porque assim, ainda que ele tivesse o trabalho ali já oferecido pelo clube, ele também buscou algo extra, né? E essa questão do atleta ele também querer algo a mais, isso é importante, né? Porque não é todo atleta, na verdade, jogador, né? Que atleta é uma coisa, jogador é outra. Não é todo jogador /atleta que ele busca esse algo a mais fora, né? A gente falando disso, a gente já lembra logo de quem? CR7, né? Cristiano. A máquina. Que o Cristiano, ele faz esse trabalho constante. Ele tem um trabalho ali dentro do clube, mas ele sempre teve o extra dele, sempre. Por isso que ele é essa referência, né?
mundial, tá nesse nível, mesmo com a idade já que tem, continua mantendo. E isso é importante. Se o atleta ele já começa novo, né? Como é o caso do Wesley ainda, e manter esse ritmo, ele consegue alavancar na carreira dele por muito mais tempo e mantendo esse desempenho também, um bom desempenho. Que não adianta ele só jogar até os 40, né? Enfim, que a média, assim, que a maioria vai até o máximo. Mas não adianta ser só em tempo, tem que ser em qualidade, em desempenho. Para isso ocorrer é um trabalho constante, é ali, né, progressivo, dia após dia. Isso é muito bom, é muito importante. A análise de desempenho, assim, desde quando, né, iniciou, ela é fundamental, né, que você vai vendo ali os parâmetros de perto, a análise ali, hoje em dia, a internet, os vídeos, tudo isso facilita, né. Lá atrás havia-se também esse trabalho, mas era tudo mais manual, né, anotado em bloquinho e em papel, que não é a mesma coisa. Hoje em dia tem uma tecnologia absurda, máquinas absurdas para poder fazer essa análise, o que contribui demais, né? Para quem quiser, para o atleta que aproveita essas condições que o clube tem, até para aqueles clubes pequenos que não tem essa estrutura, mas que tem outras formas de conseguir analisar, é o atleta aproveitar disso para poder ter o seu melhor êxito, né? Com certeza, assim, eu costumo dizer que o atleta só não faz se não quiser, porque o clube grande, ele tem todas as ferramentas necessárias para que o atleta possa se desenvolver na sua melhor plenitude. Então, eu preciso de um vídeo, vai no analista. Eu preciso de suplemento, vai no nutricionista. Eu preciso de parte física, vai no fisiologista, vai no fisioterapeuta, vai no preparador físico. Então, assim, o clube grande tem tudo que o atleta precisa. Sim. Óbvio que ele pode sair, e aí a gente tem que tomar até um certo cuidado, ele pode buscar de algum profissional fora, mas que esteja alinhado com o que o clube já trabalha, porque também tem isso. Sim, às vezes os atletas saem sem orientação e fazem um trabalho específico no clube e saem sem orientação e vão fazer um trabalho totalmente avesso àquilo que ele faz no dia a dia no clube. E aí o que acontece? Gera lesão, machuca, quebra, etc. Então, assim, eu acho que um trabalho em conjunto, isso a gente fazia muito no Flamengo, que tinham atletas que procuravam trabalhos fora. E aí era bem bacana, porque o coordenador que tomava conta do departamento na época, ele falava, vocês podem ir, não tem problema, desde que alinhado com a gente aqui, com os nossos fisioterapeutas, o trabalho que vocês já estão fazendo aqui, de prevenção e etc. Verdade, tem que ser. Para que saiba qual o trabalho que está sendo feito, qual profissional que vai estar atendendo ali fora do clube, para dar a mesma dinâmica, né? Para não correr esse tipo de risco e gerar problemas para o clube, que é o ativo ali do atleta. É isso. E outra coisa, só uma observação, esse tempo que você passou no Flamengo, se você puder dar um exemplo assim, cara, queria falar sobre um atleta da base do Flamengo que chegou no profissional, como é que ele era no dia a dia da base, como é que eram os treinos, o desempenho dele, ele como pessoa. Tem algum atleta que você queira falar um pouquinho? Cara, assim, nesses 2 anos e 8 meses, eu costumo dizer 3, porque assim, passa tão rápido que parece que você está vivenciando 5, 10 anos dentro do clube, ainda mais o Flamengo, que a máquina ela gira a todo vapor, a todo momento. Ali tem uma camisa, né, que a gente trouxe para a exposição, que é do Pablo Lúcio, e eu posso falar com maior tranquilidade, porque os pais sabem o quão a gente trabalhou com ele, o próprio atleta, e essa camisa foi... Ele me disse o seguinte, em um determinado momento que a gente bateu um papo, ele falou, Hélio, é meu primeiro jogo no profissional, se um dia eu estiver no profissional, que eu sempre dizia pra ele, cara, então logo você vai estar no profissional, se tem qualidade, é botar a cabeça no lugar com calma, acho que tudo tem seu momento, a sua hora de acontecer, então logo eu estiver no profissional, a minha primeira camisa vai ser sua. Eu acredito que não foi a primeira camisa, porque a família é a nossa base, eu acho que com certeza ele presenteou a família com a camisa, mas eu já não estava mais no clube, e ele me mandou uma mensagem e falou assim, Hélio, a tua camisa tá aqui, passa aqui pra pegar, porque é por tudo que você fez. Então, assim, isso é gratificante pra gente. Esse atleta especificamente, ninguém duvidava do potencial dele técnico, mas ele oscilou em determinado momento por conta ele estava longe da família, o irmão dele não conseguiu vir para cá, ele tem uma família grande, o irmão dele não veio para cá. Essas são coisas que o pessoal não sabe, que às vezes, assim, é o que eu falo e o que eu disse anteriormente. Se fosse só entrar no campo e jogar, eles têm o dom para fazer isso. Mas só que tem muita coisa a rebor, fora das 4 linhas. Então, esse atleta, cara, eu tratei com muito carinho. Falei, cara, vem cá, vamos conversar. E eu era, teoricamente, um psicólogo sem ser psicólogo. A gente costuma dizer que o profissional de educação física, na sua plenitude, na sua formação, ele tem um quê de psicologia. Que você faz psicologia do esporte, etc. A gente estuda isso na faculdade. É isso. Né? Então, assim... Esse, cara, foi um menino que eu abracei e falei, não só eu, tá? Outras pessoas também dentro do clube, mas que eu tive um carinho com outros também, que assim,
nem todos se abrem para você. Eu costumo dizer para eles o seguinte: com quem eu bato um papo, o Felipe, ó, eu acho que é isso. Se você se sentir confortável comigo, vem aqui e vem conversar comigo. Se não for, procure alguém que você se sinta mais confortável, mas se abra, cara. Fale, exponha o que você está sentindo, seja com um psicólogo, seja com um treinador, coordenador, supervisor, roupeiro, quem for do clube, para que eles possam realmente tirar aquela coisa que prende ele da melhor performance e possa fluir. Então, o Pablo, assim, para mim, é um potencial absurdo. Com certeza é um dos atletas aí que o Flamengo vai dar muitas glórias ao clube. E vai dar retorno também financeiro, obviamente. O Felipe gosta muito dele. Sim. Ele teve com o Felipe, com o profissional na pré-temporada, jogou alguns jogos do profissional no estadual. Então esse eu trato com muito carinho. E tem outros, se a gente for ficar falando assim, não são muitos, mas são outros. Aqui na mesa também é do Wallace, o Wallace Ian, que na minha primeira passagem do Serrano, ele era do Séries ainda, jogava contra a gente lá e brincava muito com ele. O apelido dele Macarrão, o pessoal chama ele de Maca, ô Maca. Então, assim, me presenteou no final da Libertadores com a camisa também dele. E eu acho que a nossa maior conquista é quando o atleta te dá um retorno positivo daquilo que você construiu ao longo da tua trajetória dentro do clube. E eu acho que uma camisa, que dinheiro a gente fala, dinheiro ajuda muito a gente, não tenha dúvida disso, mas um carinho, um mimo, que o cara vai te entregar, toma minha camisa, por tudo que você fez, cara, isso pra mim é muito gratificante. Então, esses dois atletas, o Pablo em especial, eu guardo com muito carinho. Muito bacana. E falando de divisão de base, né? Continuando aqui, o Flamengo se tornou uma referência continental, né? Nos últimos anos na divisão de base. Como que funciona esse processo metodológico de uma forma global dentro do clube? E também falando, né, um pouquinho mais do Felipe Luiz, que você já deu um spoiler mais ou menos de como que era ali o funcionamento, como é que era ali a sua proximidade com ele. Aí compartilha um pouquinho com a gente disso. Ótimo. Então, assim, o processo metodológico do clube o Flamengo ele tem muita entrada e saída de atleta, né? Então ele tem o seu caderno metodológico e a gente segue o processo em cima do que já está descrito naquele caderno metodológico. Então você entra, a gente precisa muito seguir o DNA do clube, né? Qual é o DNA do clube? É um clube impositivo, é um time agudo que joga para frente o tempo todo, que quando perde a bola ele recupera a bola rápido, a gente pressiona rápido para recuperar a bola, é ter a posse da bola e fazer chegar ao objetivo final do jogo, que é fazer o gol, botar a bolinha lá dentro da baliza e sair vencedor. Falando um pouquinho do Felipe Luiz, que eu já até comentei lá inicialmente. No primeiro momento ele chegou daquela maneira, bem ressabiado, entendendo como é que a coisa ia acontecer. E o meu dia a dia com ele, assim, eu tinha que tratar com ele porque o PDI ele acontecia do sub-15 ao sub-20. E quando ele chegou, ele foi treinador do sub-17. Então a gente trocava muito. Como vamos fazer, como vamos montar, de que maneira vai ser. E as trocas eram interessantes. E o Ivan, que veio com ele, que é o auxiliar dele, que é o oficial, né? Não que os outros não sejam, mas que veio com ele no primeiro momento, tinha muito vídeo, assim, ele trouxe muito vídeo de jogos de fora do Brasil, de como fazer, de como não fazer, assim, como eu, Hélio, vou falar diferente do que o Felipe Luiz está falando para mim. O cara que acabou de sair dali fresco do campo. Então ele tinha treino teve treino com o Jorge Jesus, ele foi treinado pelo Jorge Jesus, ele foi treinado pelo Simeone, entre outros, que agregou para ele no dia a dia contra o atleta, fora o que ele já estudou. Então, assim, eram debates positivos. A gente nem teve muito, para te ser muito sincero, mas os poucos que a gente teve foi muito valioso, entendeu? E o Felipe, cara, falar do Felipe é muito fácil, porque é um ser humano fora de série, assim. Por tudo que passou, chegar numa divisão de base, como o Felipe falou, ele não foi direto para um time profissional. Teve o convite até para ser coordenador da seleção brasileira. Verdade. Na época, e optou por não ir. Jorge Jesus quis levá-lo para o Al Hilal também. Isso, também teve esse convite. Ele optou por começar na base, assim, acho que mostra muito do que é o Felipe Luiz, entendeu? Então, só tenho que falar coisas boas dele. Maravilha. Chegando, Hélio, aos nossos momentos finais. Foi um episódio sensacional, muita troca, muita coisa boa, né, Simone? Com certeza. Aí, fala pra gente, pra galera, daqui pra frente, quais são os objetivos do Hélio, como sejam profissionais, pessoais, um legado que você tem construído, o que você quer deixar de legado como pessoa, como é que é o Hélio daqui pra frente? Legal, assim, legado é deixar a verdade, né? Acho que tratar com a verdade, a gente não ser omisso
a nossa opinião, não omitiram a nossa opinião. Acho que a gente tem que falar a nossa opinião, obviamente, dentro da sua legalidade da coisa, né? Acho que a gente tem que expor o que a gente acredita, falar um pouquinho da função que eu almejo, cara, levar ao Serrano a Série A do Carioca, colocar esse time para jogar o Brasileiro, uma Copa São Paulo de Júnior, por tudo que a gestão vem fazendo com o clube, me dando autonomia para tomar as decisões pertinentes ao futebol. É o que eu quero, fazer com que a coisa aconteça e cada vez mais estar me especializando como diretor de futebol, que acho que eu já passei por todas as funções dentro do futebol praticamente, que se diz de parte técnica. Eu fui treinador, fui auxiliar, fui treinador, fui supervisor, fui coordenador e hoje exerço a função de diretor de futebol. Acho que esses 24 anos que eu passei, desde inicialmente na escolinha, até ao futsal, depois o futebol de campo, na parte de coordenação, supervisão, etc., estão me fazendo ser uma pessoa melhor dia a dia. Então é isso que eu busco, botar esse time aí, que os torcedores se é que eu posso deixar um recado para os torcedores serranistas. Ali, ó. Pode olhar para mim. Então, aproveitando o momento, torcedores serranistas, fiquem tranquilos que as coisas estão sendo bem feitas e que a gente vai ter um futuro muito promissor, tão logo aí inicia a B1 do Carioca. E a gente está trabalhando incansavelmente, dia, tarde, noite, para que a gente possa subir com o clube e botar ele onde ele merece, que é na Série A do futebol do Rio de Janeiro. Com certeza. Excelente. É isso, Vai gente. chegar lá, né? Está na Amém. torcida aí também, para o crescimento do trabalho do Serrano, seu como profissional, e agradecer mais uma vez pela essa troca, experiência como um todo em todas essas funções, né, de grande valia que você já vivenciou e fora as que ainda vai vivenciar, né, que pode vir coisas novas, né? Sim. Provavelmente sempre é bom estar inovando e a gente só deseja muito sucesso aí a você, ao Serrano e a todas as conquistas que vierem pela frente. Agradecer, Hélio, a tua presença aqui nos Manos da Bola. Já nos conhecíamos, né? Tivemos alguns contatos aí no mundo do futebol e que as portas aqui vão estar sempre abertas a você, tá? Foi muito bom recebê-lo aqui. A casa é sua também. Que não só no âmbito profissional, mas pessoal, junto à sua família, você tenha muita saúde, muito sucesso, muita felicidade. E o que precisar aí, pode contar com os Manos da Bola. Felipe e Simone, obrigado pelo convite, obrigado por abrir as portas do Dono da Bola para bater um papo, para a gente trocar, para deixar o recado para a torcida aqui, que eu acho que foi bem bacana. Vida longa ao Donos da Bola, com certeza. Vocês têm trazido pessoas aqui qualificadas, extremamente positivas, e eu acho que é isso que a gente tem que ter e debater ao longo do tempo. E estou à disposição de vocês sempre que precisarem. Mais uma vez, muito obrigado, gratidão a estar aqui com vocês e desejo da mesma forma para vocês e para a família todo de melhor. Obrigada. Obrigado. E é isso, galera. Estamos aí finalizando mais um episódio junto com vocês, trocando e com certeza compartilhando bastante experiência e vai estar sendo bem agregado para vocês, para a galera, seja a galera que já viu futebol, seja quem só curte assistir, seja para o torcedor. Então a gente está aqui sempre para englobar e incluir a todos. Então a gente agradece pela participação de vocês, por estar junto com a gente e agora vocês têm que fazer o gol, porque a gente agora vai passar a bola, mata no peito e faz o gol. Tamo junto, galera. Valeu.